Oi pessoal, bem-vindos aqui a mais essa aula de desenho e pintura. Essas aulas que vocês estão vendo agora fazem parte do meu curso de desenho e pintura. Como todas as outras aulas, nós deixamos algum tempo disponível na internet, como esta aqui, e depois essa aula vai ficar guardada e exclusiva no conteúdo do nosso curso de pintura. Então, frequentemente nós colocamos algumas aulas aqui que vocês estão vendo, mas nós temos centenas de aulas já que foram passadas e depois foram estocadas lá no nosso curso de desenho e pintura. Tá certo, pessoal? Então vejam lá nosso curso no Hotmart. Temos um curso na Udemy também e um curso maior na Hotmart. Então as aulas depois vão para lá. Mas nessa aula aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, no nosso curso de desenho com caneta, essas duas canetas que eu já expliquei nas outras aulas. Essa é uma Fine Liner, é uma caneta de ponta fina, e esta é uma caneta da Faber-Castell, ponta porosa, mais espessa. Então aqui, ó, eu tenho aqui a Fine Liner e a Faber-Castell. Pela escrita aqui já dá para vocês perceberem a diferença entre uma e outra caneta. O que eu vou mostrar para vocês, completando aqui um pouco o conceito de achuras, é mostrar a variação entre as achuras e entre as canetas entre si, tá? Então aqui, ó, vou mostrar que você pode combinar as canetas. Nesse caso podiam ser várias canetas, mas aqui eu vou fazer um exemplo com essas duas canetas para ficar mais prático. Aqui, ó, eu fiz uma textura, uma achura com uma Fine Liner. Tudo aqui foi feito com a Fine Liner, ó. Só que neste canto aqui eu aumentei o gradiente, eu concentrei os riscos para que ficasse um pouco mais assim escuro, para dar um efeito de claro e escuro, para dar um volume, tá? Já aqui eu usei a Faber-Castell ponta porosa, tá? Mais ou menos o mesmo toque, não modifiquei muito, para fazer um outro tipo de achura, um outro tipo de acabamento. E aqui eu estou misturando os dois, ó. Eu estou misturando no acabamento, fazendo o gradiente aqui, mas eu misturei o Fine Liner com o Faber-Castell ponta porosa. E obtive esse tipo de textura, esse tipo a gente chama de granito, né? De granito temos vários granitos, vários tipos. Então esse padrão é um padrão que pode ser usado para um acabamento, tá? Então, prosseguindo aqui, amplificando esse conceito que no acabamento você pode unir dois tipos, por exemplo, de caneta, usando uma mesma textura. Eu fiz aqui mais um adendo. Eu usando a Fine Line, eu fiz uma textura linear, que é essa textura aqui, ó. Essa textura que vocês fazem, que está descendo esses riscos. E acrescentei neste aqui, ó, eu acrescentei neste que eu tinha conseguido a textura linear, ó. Então você vê aqui a textura linear como ela dá um outro efeito a esse padrão. Nós vamos somando os padrões. Então, começamos com a Fine Liner, acrescentamos a Faber-Castell, criamos o granito, acrescentamos a textura linear e, finalmente, eu acrescentei um tom de cinza. Então, você vê as diferenças aqui dos efeitos. Eu poderia usar no meu trabalho só isso, ou só isso, ou aqui, ou variar em várias partes do desenho esses efeitos,
tá certo? Então, aqui nesse exemplo, aqui, ó, por exemplo, eu usei aqui a textura linear, aqui eu já usei a Faber-Castell ponta porosa, e aqui na capa eu já usei a textura linear. Uni os três efeitos aqui também, ó. Eu fiz a textura linear, aqui eu usei os dois efeitos da Faber-Castell ponta porosa e a Fine linear. Mesma coisa aqui no rosto, né? Então vocês aqui nesse exemplo vocês podem observar bem como foi feito o tratamento. Quer dizer, quando vocês veem um desenho assim que parece que não foi trabalhado, na realidade, automaticamente eu estou usando todo esse processo. Tá certo, pessoal? Isso aqui com o tempo fica subjetivo. Você não precisa marcar aqui na hora que você está fazendo o acabamento. Ah, eu vou usar o Fine Liner, depois o Faber-Castell. Você vai automaticamente, com a prática, você vai usando. Depois que você fez alguns exercícios e você descobriu a possibilidade, o recurso, que você observou como foi feito o detalhe, quando você for fazer o acabamento aqui você já vai estar usando todo esse conceito, não só para essa textura, como para outros tipos de textura. É um conceito mais ou menos universal aí no universo das texturas, tá? E aproveitando aqui um gancho nesse desenho que eu estava fazendo, eu vou mostrar para vocês, depois de aprontar o desenho, depois de terminar, você fazer um tratamento de borda. O que é o tratamento de borda? Depois que você fez aqui o jogo de luz e sombra, o desenho está feito aqui, o jogo de luz e sombra, você pode fazer um tratamento de borda. Por exemplo, aonde tem mais sombra, por exemplo, aqui, ó, você com uma caneta mais grossa aqui também, ó, você intensifica a borda. Você deixa ela, onde tem mais sombra aqui, ó, você deixa ela um pouco mais larga, tá? Ó. Isso aqui embaixo do dedo da mão aqui, isso é o que eu chamo de tratamento de borda. Você, conforme o aspecto da luz e sombra, a luz vem vindo daqui, bate aqui. Então aqui, ó, teríamos sombras mais volumosas, tá? Seria, por exemplo, o dedo aqui e a sombra embaixo do dedo em cima da superfície. Mesma coisa aqui no queixo, ó, a sombra embaixo, na parte de baixo do olho, nos cantos aqui do nariz e do olho aqui, lugares onde concentram mais a sombra. Então, ó, sempre prestar atenção que é um gancho muito legal. Olha aqui no livro, na parte de baixo do livro, na parte de cima não, na parte de baixo, nessa lateral, eu fiz aqui um tratamento de borda. Quer dizer, ele dá maior volume ao seu desenho, uma maior qualidade. Tá certo, pessoal? Então, esta aula é rápida, é bem focada, né? Para vocês reverem aqui as duas canetas e o conceito das achuras e a intersecção de vários tipos de achuras, de vários tipos de caneta. Quer dizer, você vai misturando as coisas, você vai pegando os conceitos que vocês já têm e vocês vão unindo para que quando você faça um trabalho, ele tenha todo esse conjunto de efeitos. Nada acontece por acaso. Você não vai fazer um acabamento rápido, simples e ele ficar um acabamento bonito. Você vai usar várias canetas, você vai mesclar um pouco os conceitos. Isso aqui ficará automático no seu aprendizado e no seu desenho com caneta. Tá certo, pessoal? Então, assim, veremos aí mais aulas do nosso curso de desenho com caneta, nos nossos cursos de desenho e pintura lá no Hotmart e no curso Pintura de Mestre lá na Udemy.
Tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula.